Sejam muito bem-vindos, aspirantes, ao nosso segundo episódio do nosso podcast Introdução. Hoje, nós iremos tratar de um assunto muito importante para quem é assembleiano raiz, né? A história das Assembleias de Deus no Brasil. E para isso, nós convidamos o nosso pastor Jerônimo Júnior, que é bacharel em teologia, especializado em ciência da religião, bacharel em sociologia e mestre em ciências políticas, para falar conosco a respeito desse assunto tão importante. Pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Queremos que o senhor se apresente aqui e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Marcos. Gabriel, também agradeço. A todos os nossos ouvintes, a nossa saudação carinhosa. Quero parabenizar aos jovens pela belíssima iniciativa quando criaram o podcast Introdução e trazer esse assunto tão relevante para a nossa sociedade. Pastor, nós sabemos que o senhor também é autor de um livro, né? Escritor de um livro, Evangélicos e Católicos, Sociologia da Mudança Religiosa no Brasil. Antes de a gente entrar nesse tema, pastor, do nosso podcast de hoje, o que você tem a comentar sobre esse livro? O que esse livro pode trazer de instrução para o cristão? Esse livro nasceu de uma curiosidade, uma investigação científica. A minha dissertação, parte da minha dissertação de mestrado da Universidade Federal do Piauí, eu trago o assunto sobre a vinda dos evangélicos para o Brasil e o seu crescimento. Então, nós trazemos aí estatísticas, a influência na mídia, na política, no âmbito religioso e muito mais assuntos importantes que interessam o público protestante evangélico no país. Muito bom, pastor. Você aí que é um cristão e quer aprender mais sobre a sua raiz aqui no Brasil, nós recomendamos muito o livro do pastor Jerônimo Júnior, que além de um ótimo escritor, também é um grande pastor, que cuida das suas ovelhas e ama as suas ovelhas. Então, pastor, nós aqui queremos tratar sobre esse assunto hoje, né, tão importante, da história da Assembleia de Deus no Brasil. Nós preparamos aqui um roteiro para que a gente possa seguir uma linha cronológica, né? E, pastor Jerônimo, quais são os antecedentes históricos da Assembleia de Deus no Brasil? O que antecedeu a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingre aqui no Brasil? O que acontecia lá fora, onde eles estavam, antes deles chegarem aqui? A vinda de Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, é fruto do crescimento do movimento pentecostal no mundo. Como é que surge o movimento pentecostal? O movimento pentecostal surge a partir do esfriamento das igrejas tradicionais. Nós podemos até afirmar que o pentecostalismo é uma resposta ao esfriamento, ao arrefecimento da fé que estava havendo nas igrejas tradicionais protestantes da Europa e Estados Unidos, devido à influência do iluminismo e especialmente no século XIX, Sim. que é quando eclode o movimento pentecostal devido ao cientificismo, o crescimento do cientificismo. Então, muitos cristãos começaram a duvidar, não é, dos preceitos bíblicos, das histórias bíblicas, e a partir daí nós temos um ressurgimento dessa fé revigorada através do movimento pentecostal. E a partir daí, muitos jovens, já enraizados nas suas igrejas tradicionais, começam a desejar uma renovação espiritual. Entre tantos estavam Daniel Berg e Gunnar Wingre. Pastor, nós demos uma olhada antes desse podcast, né, nessa história. E nós percebemos que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles eram jovens batistas, né? E eles, não por ironia do destino, mas por um propósito de Deus, Daniel Berg, ele vivia na cidade de Chicago, né? E Gunnar Wingre morava na cidade de South Bend, né? E Gunnar Wingre, ele sai da sua cidade e vai em direção a Chicago por conta desse movimento que estava acontecendo. E, pastor,
eu não sei se esse movimento foi contemporâneo, mas o senhor poderia nos falar sobre a questão do movimento da Rua Azusa, se foi nessa mesma época ou se datou de uma data diferente? O movimento da Rua Azusa é fruto desse movimento que estava pipocando em vários países da Europa, inclusive nos Estados Unidos. A Rua Azusa marcou porque é significativo o que aconteceu lá. Lá era um galpão muito grande, um armazém, que antes tinha sido uma igreja, ou funcionado uma igreja. E aí, depois desse galpão é alugado, e ali se estabelece uma congregação da Missão Apostólica da Fé, liderada pelo William Seymour, e ali muitos cristãos, já com a fé debilitada, são renovados através do movimento pentecostal. E lá, não é, participaram também Daniel Bergo na Vingre. Eles se encontram em uma escola bíblica de uma igreja renovada que se pentecostalizou e, sendo suecos, eles compartilham sobre o desejo de fazer missões, porque o que caracterizou o movimento pentecostal e o que o caracteriza é o batismo com o Espírito Santo. Então, eles foram batizados com a Vingre já nos Estados Unidos. Daniel Berg, ele soube dessa experiência porque depois de ir para os Estados Unidos em 1904, pouco tempo depois ele retorna para a Suécia, a Europa, e tem notícia que um de seus amigos íntimos havia se tornado pastor, pois sentiu ou participou dessa renovação espiritual pentecostal. E ele o procura na Suécia, e lá o seu amigo compartilha dessa nova experiência, dessa experiência espiritual. E ele fica ansioso, desejoso de também participar. E quando ele retorna aos Estados Unidos, procura conhecer mais sobre o movimento. E aí, em uma escola bíblica, eles se encontram. Daniel Bergo na Vingre, alinham os ideais missiológicos, missionários, e a partir dali vai nascendo essa ideia, não é, de sair pelo mundo e pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fruto da ação do Espírito Santo. Que o batismo com o Espírito Santo é isso. É poder para ganhar almas, poder para evangelizar o mundo. Muito bom. Muito bom, pastor. Pastor, então foi falado sobre a questão do contexto da união de Daniel Berg na Vingre, né? Na questão de receber o pentecostalismo, né? A caminhada deles até chegar no Brasil, como se deu, como que eles chegaram. Sabemos que não foi fácil, né? Segundo o contexto histórico. Não foi uma saída um tanto fácil, porque tiveram vários obstáculos, dificuldades. Não tiveram todo um apoio, né? Até financeiro, pode-se falar, para chegar aqui. Mas sabemos que foi algo segundo o coração de Deus, que se tornou, né? A gente vê hoje aqui o resultado desta obra na Assembleia de Deus. E como se deu, pastor, essa caminhada deles até aqui o Brasil, até chegasse esse movimento aqui no Brasil? Como que aconteceu isso? Inicialmente, o desejo de Gunavingre, que, digamos assim, era um líder espiritual, inclusive ele foi pastor de uma igreja, digamos assim, renovada nos Estados Unidos, uma igreja batista renovada, e depois conheceu o Daniel Berg, como nós falamos, mas o desejo inicial de Gunavingre era de ser missionário na Índia. Sim. Ele queria ser missionário na Índia, e até houve uma organização, um investimento da igreja. Depois ele sentiu que não era o propósito de Deus e apresentou, não é, isso para a igreja. Se tornou uma contrariedade, a igreja parece que se decepcionou com ele, mas ele teve um alívio no seu coração. Depois procurou a orientação do Espírito Santo e, juntamente, já conhecendo Daniel Berg, buscaram a Deus nesse sentido, porque o desejo deles era fazer missões, era levar o evangelho pleno. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa experiência maravilhosa que foi soterrada com a frieza dos séculos que veio sobre a igreja. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma ação divina.
Sim. Embora muitas igrejas não o tenham reconhecido ou tenham esquecido, isso não impediu que Deus batizasse cristãos em todos os tempos, em todas as épocas, porque é uma ação divina. Então, cristãos que buscaram a Deus no decorrer dos séculos, da história da igreja, eles receberam o revestimento de poder. O que ocorreu com o movimento pentecostal é uma identificação teológica, uma explicação dos conceitos e uma fundamentação de um evento bíblico que sempre fez parte da vida da igreja, principalmente no período apostólico. Sim. Então, a vinda para o Brasil se deu a partir desse momento, quando eles buscaram a Deus para saber qual destino, que orientação o Senhor lhes daria. E um irmão chamado Udim teve um sonho e viu nesse sonho a palavra Pará. E sentiu que era o destino dos missionários. Deus estava apresentando a região, o destino para o qual eles deviam focar o seu olhar missionário. E aí ele procurou os missionários, Daniel Bergo na Vingre, lhes apresentou o sonho, a revelação. Eles buscaram confirmação, foram à biblioteca da cidade e lá viram que somente no Brasil havia esse estado, essa província, na época, chamada de Pará. E a partir daí, eles começaram a buscar investimentos, mas não tiveram. O interessante, o que chama a atenção, é que a única coisa que eles tinham era o desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus. É isso que o fervor espiritual provoca na vida do crente. O batismo Sim. com o Espírito Santo acende essa chama, esse ardor missionário, o desejo de ir às partes mais longínquas e fazer o nome de Jesus conhecido. Então, o Daniel Berg, Sim. na época, trabalhava com metais, Sim. era fundidor. Fundidor. Ele era fundidor. Ele pede as contas do seu trabalho e seu patrão, no momento, não entende, diz assim, mas por quê? Ele diz, não, eu vou para um lugar longínquo, fazer missões, ganhar almas para Jesus. Ele diz o seguinte para ele, diz, mas você pode ganhar almas aqui mesmo. Então ele não entende. E ele deu para ele uma banana e um biscoito. Era um sinal de prosperidade, que ele havia de avançar no seu intento. Não era nada assim pejorativo. Sim. Então, eles viajam para Nova York, não é apenas com o dinheiro da passagem. E nessa viagem, eles recebem uma direção de Deus para fazer a doação desse valor. Até mesmo a passagem que eles tinham, os valores, eles doam. E eles pedem oferta às igrejas por onde passam, e as igrejas ainda iniciando, porque estavam sendo renovadas, o pastor diz assim, olha, isso aqui aconteceu em uma igreja no trajeto para Nova York. Diz assim, olha, a nossa igreja é muito carente, não tem como ajudá-los, é um projeto muito grande, mas fique à vontade, os irmãos que puderem ajudar depois do culto, conversem com os missionários e faça a sua doação. E alguns irmãos se reúnem com eles e doam valores para eles chegarem até Nova York. E assim, o Senhor foi trabalhando e chegaram ao Brasil sem ter praticamente nenhum apoio das igrejas americanas. Não houve um envio de uma igreja especial. Nós vamos enviar os missionários. Eles vieram por um chamado específico do Senhor Jesus. Isso é muito interessante, né? Muito interessante essa questão. A questão da dificuldades que eles tiveram, né, pastor? De simplesmente só acreditar, de ter aquela intimidade com o Espírito Santo, com Deus, né? Para reconhecer o seu chamado, que eles deveriam ir, que Deus ia sustentar eles, ia dar graça, ia arrumar, ia prover o alimento, né? O valor das passagens, ia prover ali a moradia para eles, as amizades que eles fizeram, né? Então, realmente, Deus provê quando a gente atende o chamado do Senhor, né? Deus provê. Inclusive, irmão Marcos, eles fizeram a viagem, um navio de terceira classe. Vieram para o porto de Belém do Pará. E
Chegando lá, os carregadores de mala, tentando ajudar, eles mesmos carregaram, sentaram já cansados no banco da praça, Sim. sem ter condições financeiras, sem ter parente, sem ter endereço. Estavam lá, não tinham um lugar certo. O lugar certo era o Pará, a revelação estava acontecendo, era o Pará. Sim. Então, tudo sob a direção divina, sob o cuidado divino, né? Isso mostrou o cuidado do Senhor para com eles, a fim de que desempenhassem, cumprissem o chamado que o Senhor lhes fez. É interessante, né, pastor? Porque eles chegaram aqui no Brasil nesse cenário de sem ter parentes, chegaram como dois desconhecidos aqui e ninguém imaginaria que eles iriam se tornar dois ícones aí da construção da Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Foram dois pilares muito importantes para a chegada do pentecostalismo no Brasil. Sim. E algo interessante, né, pastor, desses detalhes dessa história, é que na vinda deles para cá, a gente deu uma olhada nessa história, né? Quando eles estavam em Nova York, tinha um amigo, acho que era do Gunnar Wingren, parece, Sim. que ele teve um sonho e ele sonhou enviando um dinheiro para Gunnar Wingren, né? O valor era de $90, que era o valor de duas passagens para o Pará. Passagens. Então, a gente vê que Deus realmente trabalhou ali dentro, não dentro da abundância, mas do necessário para eles chegarem aqui, né? E é algo até interessante, porque nós vemos hoje algumas pessoas querendo romantizar muito a obra missionária. E a obra missionária, ela é árdua quando Deus chama. É uma missão difícil, mas que Deus realmente ele sustenta os servos que ele chama dentro do propósito que ele tem, né? Então, pastor, é algo muito interessante que a gente viu aí. E o senhor já entrou nesse assunto, né? Sobre quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, pastor, assim, quais de fato foram as dificuldades que Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles enfrentaram aqui no Brasil? O senhor já citou algumas aí, mas a gente quer saber um pouco mais de detalhes de qual foi a dificuldade, onde eles ficaram quando eles chegaram aqui, quem foram os pastores que receberam Daniel Berg e Gunnar Wingren aqui e direcionaram eles. Por exemplo, quem foi que instruiu, né, Daniel Berg e Gunnar Wingren sobre o idioma português e instruiu eles nessa área. O que o senhor tem a nos dizer, pastor? Ainda no Porto do Pará, um funcionário chamado Adriano Nobre conversou com eles em inglês e indicou uma igreja batista próximo. E eles procuraram a igreja batista e lá se hospedaram no porão da igreja. E buscaram a Deus ali em oração, com intensidade, participaram dos trabalhos da igreja, mas sempre apresentando a mensagem pentecostal. Jesus batiza com o Espírito Santo, o que não era comum, né, para aquela igreja, ouvir a mensagem sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a atualidade dos dons espirituais. De modo que isso foi causando um estranhamento, uma estranheza dos membros da igreja. Então, nesse período, eles estiveram na Igreja Batista, se congregando, e o desejo deles não era de modo nenhum de criar uma outra denominação, como também não era o desejo de Martinho Lutero. Sim. Há 400 anos atrás, antes dos missionários, né? O desejo de Martinho Lutero era que a Igreja Católica revesse os seus postulados, os seus dogmas e voltasse ao cristianismo original, o cristianismo bíblico. E o desejo de Daniel Berg e Gunnar Wingren era que a igreja que eles estavam frequentando, participando ativamente como membros, reconhecesse a doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo. Poucos irmãos reconheceram. Então, até aí, eles sofreram muita rejeição, foram chamados de heréticos, inventaram muitas histórias que os irmãos estavam subindo pelas paredes. E isso o pentecostalismo enfrentou durante muitos anos até alcançar notoriedade e visibilidade social.
já em nosso tempo. Sim. Mas antes era considerado um corpo estranho, até mesmo pelas igrejas consideradas protestantes ou protestantes. Então eles sofreram demais nesse período. Não bastasse a escassez, Sim. porque eles chegaram aqui sem trabalho, sem sustento, como disse, sem parente, sem apoio algum. E eles se organizaram da seguinte forma. Como Gunavingre era pastor formado, ele havia feito o curso, já Daniel Berg não era. E diga-se de passagem, Daniel Berg nunca foi apresentado pastor ao ministério. Ele sempre esteve como missionário durante toda a sua vida. E aí, Daniel Berg foi trabalhar e bancou financeiramente os estudos do Gunavingre da língua portuguesa. E aí, depois, quando ele chegava do trabalho à noite, o Gunavingre repassava as aulas para o Daniel Berg. Você observa, até hoje nós temos a voz de Daniel Berg, né, cantando, ele contando a história aos seus 78 anos aproximadamente, mas ele nunca aprendeu português assim, fala um português fluente, né? Sempre com dificuldades, porque ele não teve professores de português como teve Gunavingre. Então eles foram se organizando e se ajudando a fim de cumprirem com mais eficiência, com mais eficácia, o chamado do Senhor para eles aqui no Brasil. Interessante, né, pastor? Como o senhor falou, né? O senhor falou rapidamente aí, né? Peguei até no ar aqui, que não só, como o senhor falou, não só a questão da escassez, né? De alimento, trabalho, a questão do financeiro mesmo. Mas a questão ali que aqui no Brasil, mesmo antes depois de Lutero, da Reforma Protestante, que não é aqui o assunto principal, né? Mas convém, porque o catolicismo em si, né? Ele era muito presente, muito forte, a ponto de tá rejeitando ali, né, mesmo a pregação, uma nova pregação que as pessoas não conheciam, né, só conhecia ali o catolicismo, que era muito forte naquele tempo, então tiveram uma barreira muito forte para eles passarem a entender de verdade o que era a pregação do evangelho com a chegada do pentecostalismo aqui no Brasil, né, a partir de Daniel Berg e Gunavingre. Então, o catolicismo em si, né, na questão ali das suas leis morais, tudo direito, foi realmente uma barreira muito forte para eles, né? Exatamente. Havia o preconceito que foi muito forte porque a proclamação da República estava muito recente, não é? O catolicismo tinha sido até recentemente a religião oficial do país. Então, ser protestante no Brasil, ainda na época de Daniel Berg e Gunavingre, era como você negar o Brasil, negar a cultura brasileira, negar a sua própria identidade de brasileiro. Sim. Veja que até os missionários eram estrangeiros, né? Verdade. Eram estrangeiros. Mas eu queria destacar aqui uma coisa interessante para mostrar o agir de Deus, aqui voltando à questão do Pará. Uma coisa muito interessante é o seguinte. Assim, os maiores centros do país eram... São Paulo estava, né? O Sudeste, ali, mas principalmente Rio de Janeiro, que era a capital do país. São Paulo depois foi que, com a industrialização, foi se desenvolvendo, avançando. Mas o norte do país, até hoje, a demografia não é tão grande até hoje. Mas por quê? Às vezes a gente se pergunta, tantas grandes cidades, metrópoles, por que que o Senhor os chamou para um estado longínquo, periférico, e não para um grande centro? Sim. Eu estava fazendo essa análise, é o seguinte, o início do século XX também foi marcado pelas indústrias automobilísticas, né? Sim. O carro era novidade, o motor e tudo mais. E aí, as indústrias, principalmente a Ford americana, precisava da borracha. E aí descobriram os seringais aqui no norte do país.
Pará principalmente. Então, houve uma movimentação econômica muito grande na região. E sabe como é? A Serra Pelada, São Paulo, agora a moda do momento é o Mato Grosso, Sim. não é? Então tem essa migração dentro do próprio país. Quando se tem lá a economia agitada, movimentada, e a economia do norte se tornou muito agitada por causa da borracha, produção de borracha. Para quê? Para os pneus, não é? Da indústria americana. Interessante. E aí, muitos brasileiros afluíram, migraram para o norte. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam na região norte, pregando a palavra, outros países já estavam produzindo borracha. Então, já estava diminuindo a movimentação econômica, porque já tinha uma concorrência forte com o Brasil. E aquele povo, aquele pessoal, aqueles trabalhadores que foram para a região norte em busca de trabalho, de oportunidade, já estavam voltando para a sua cidade de origem. Olha o que aconteceu. Lá eles ouviram o evangelho, creram em Jesus e saíram retornando para todo o país, agora com a mensagem pentecostal. Olha. E ganharam suas famílias para Cristo. Tá aí a Assembleia de Deus, em pouco mais de 100 anos, a maior igreja evangélica do mundo. Verdade. Então, o que é isso? A mão invisível do Senhor. A ação de Deus operando na vida do seu povo. Aí fica a questão, por quê? Né? Resolve a questão, né? Em outras palavras. Por que o Senhor o chamou para o Pará? Sim. A explicação aí histórica, cultural e econômica. Cultural e econômica, também. Verdade. Temos aí um grande na verdade, assim, um marco histórico, né? A partir do protestantismo aqui no Brasil também iniciou-se... ele acendeu vários aspectos da sociedade, como o senhor falou, econômico, cultural, né, pastor? Na questão da área administrativa também, a Igreja Assembleia de Deus em si, mas como a igreja no todo, ela tem muita influência na política também hoje em dia, né? Na questão de ter muita força, se quer eleger um presidente. A gente teve aquele acontecimento da eleição atrasada, em 2017, né? Isso. Tivemos ali a força grande da igreja. 2018, justamente, 2022. A igreja, então, ela faz a diferença, né? A voz da igreja ecoa de verdade. E não menos aqui a Assembleia de Deus, né? Como a segunda, né, pastor? É a segunda denominação aqui do Brasil, né? Que é a maior, só fica atrás do catolicismo, né? Sim. Da Igreja Católica. Então, qual foi, assim, especialmente falando, não precisa se aprofundar, na questão da influência da igreja, como o senhor falou aqui, no modelo econômico ali bem específico, né? Mas no Brasil como um todo, na política em si, na área administrativa, ali dentro do Senado, parlamento, a sua influência. Olha, você pode discorrer. Se nós voltássemos a 100 anos atrás, você encontraria uma Assembleia de Deus totalmente diferente do que a Assembleia que nós conhecemos hoje. Sim. Não é mais a mesma, já ascendeu socialmente, alcançou visibilidade social. Então, houve uma mudança, eu divido isso nas ondas missionárias que vieram para o Brasil. Por exemplo, nos primeiros 40 anos da Assembleia de Deus, vieram os missionários nórdicos, especialmente os suecos. Depois dos primeiros 40 anos, a partir da década de 50, começaram a vir ondas de missionários americanos, que tinham uma visão totalmente diferente dos suecos. Os suecos, eles tinham uma visão de uma igreja afastada de afirmações mundanas. Por exemplo, teologia era considerado algo mundano, política mundano. Para você ter uma ideia, só na Convenção de 1937 foi que a Assembleia de Deus abriu espaço para um programa de rádio da Assembleia de Deus que teria como principal objetivo pregar ou evangelizar, mas não permitiu que os membros tivessem rádio. Meu Deus.
Então, a visão dos missionários era uma visão de fortaleza sitiada. Fortaleza sitiada, até porque eles sofreram muito pela igreja oficial da Suécia. A igreja batista, a igreja oficial, é considerada uma denominação menor, e quem não professava a religião oficial, que é o luteranismo na Suécia, sofria. Então eles já vieram com esse sentimento persecutório de uma igreja perseguida, que devia se afastar e focar apenas na pregação do evangelho. Com a vinda dos americanos, que já é um país secular de tradição protestante, principalmente o João Peter Colenda e o Lawrence Walson, eles fundaram os institutos teológicos. Veja que a ETAD, que eu tive a alegria de ser professor durante 10 anos, ela foi fundada pelo Bernardo Johnson, que é americano, em 1978. Então, eles fundaram os institutos teológicos. Antigo. E a igreja só vai entrar na política a partir de 1985, 86, quando nas convenções ela decide, devido à redemocratização, para que tivéssemos deputados constituintes nessa redemocratização, quando nós teríamos ali a formulação da Carta Magna do país, a Constituição. Então as igrejas se organizam com esse intento de eleger deputados constituintes para que os princípios cristãos fossem reconhecidos também em nossa Carta Magna. Então, é a partir daí, da segunda metade da década de 80, que a Assembleia de Deus entra oficialmente na política. Mas até aí, a Assembleia de Deus não teve papel na política, não participou de modo nenhum. Muito bom, interessante. Pastor, em relação a essa entrada da Assembleia de Deus, né, nessas questões políticas, né? Como que você avaliaria a influência, né, em questões sociais, econômicas, culturais, educacionais, né, da Assembleia de Deus aqui no Brasil? Porque nós vemos alguns institutos, né, na Europa, na Alemanha, institutos, por exemplo, de Princeton, Yale, Harvard, Oxford, todos eles foram fundamentados em princípios cristãos, né? O protestantismo também teve uma importante influência na questão da instituição de escolas. Nós vemos aí os reformadores preocupados, alguns missionários reformados também, aí, né, historicamente falando, preocupados e dando a devida importância na instituição de escolas ao lado das igrejas, né? E aproveitando também essa pergunta em relação à influência da Assembleia nessas áreas, como que o senhor avaliaria a questão da Assembleia de Deus? Infelizmente, nós não temos nenhum seminário teológico pentecostal, assim, no Brasil mesmo, de fato pentecostal, porque a maioria deles são reformados, tradicionais. Como que o senhor avaliaria isso, pastor? De modo geral, a universalização da educação é uma ideia protestante. Sim. Veio com Martinho Lutero. A partir do momento que ele traduz o Novo Testamento do latim para o alemão, ele também desejou que esse povo, digamos, 98% da população alemã é europeia, era analfabeta, porque somente os filhos dos nobres, da nobreza, tinham acesso à educação secular. Então, é com Martinho Lutero que vem a universalização. As igrejas dessa época, desse período, também adotam esse princípio de educação para todos, né? Você vê que hoje isso foi passado nos países democráticos de tal maneira que existe uma luta políticas para que cada vez mais se inclua as pessoas através da educação, né? Se torne políticas inclusivas para essas pessoas. Já no caso da Assembleia de Deus, nós temos ainda assim de forma opaca, né? De forma opaca, institutos, bons institutos, ainda seminário, digamos assim, cursos de teologia livres,
que não são reconhecidos pelo MEC, mas pelo menos está dizendo assim, nós é que não reconhecemos o MEC. Mas são bons, Nós né, é que não pastor? reconhecemos o MEC, mas a Assembleia de bons. Deus tem. Algumas cidades tem faculdade. Sim. Aqui no Maranhão também nós já tivemos faculdades, não é? Às vezes começa ali com o curso de teologia e depois vai ampliando para os cursos também seculares. Ainda nós não temos uma faculdade de nome, digamos assim, de peso acadêmico, que faça frente às demais ou concorra de igual para igual Sim. com as demais. Mas de forma opaca, não é? Ainda está engateando, está andando, Sim. mas não é um ponto forte da Assembleia de Deus. Verdade. Até porque aqui no Brasil, né, isso aí, lá, se comparado aos Estados Unidos, por exemplo, lá, como o Rogério falou, né, na questão das faculdades, que ela tem como base o protestantismo, né, desde sua colonização, na verdade, né, então já vem desde da base da criação mesmo, da colonização, assim, do país em si, então ela já foi criada ali, já vem com esse intuito, com essa ideia do protestantismo. Então, ela é muito mais embasada nisso. Que o Brasil, que é totalmente diferente, né? A Assembleia de Deus, em comparação aos Estados Unidos, o quê? Tem 100 anos. Os Estados Unidos tem muito mais, tem 5 vezes mais de tempo. Então, vem bastante do tempo da colonização mesmo. Então, não tem como comparar, né? É algo bem distante. É como eu gosto de dizer, os Estados Unidos é um país protestante por excelência, né? Sim. Porque até onde se conhece, foi o único país no mundo que nasceu protestante. Sim. E já veio com esse ideal do protestantismo, né? De educar os filhos. E aí surgiram grandes universidades que até hoje são muito importantes no mundo inteiro. Jovens de todo mundo procuram vagas, né? Nessas universidades. Sim. O que ainda não ocorre aqui. O que não está acontecendo. Mas já existe um trabalhar também de muitas pessoas nesse sentido. E quem sabe, para frente, nós teremos aí o desenvolvimento dessa área. Verdade, pastor. Verdade. Pastor, eu queria também perguntar para o senhor a respeito... Que chegou a Assembleia de Deus aqui no Brasil, chegou o movimento pentecostal. Só que hoje a gente vê muito essa onda do neopentecostalismo, né? Às vezes a gente vê aí a questão do sincretismo religioso muito grande dentro das igrejas. A gente passa em uma esquina, tem uma igreja, a Assembleia de Deus. Só que a gente sabe que a Assembleia de Deus mesmo, raiz e original, nós temos a nossa declaração de fé, né? As nossas doutrinas, batismo com o Espírito Santo e todas essas questões doutrinárias. Na visão do senhor, o que essas igrejas neopentecostais, né, elas trazem de malefício para a igreja em geral? Porque, querendo ou não, essas igrejas elas terminam manchando a imagem, entre aspas, né, assim, da Assembleia de Deus, com a sua doutrina bíblica, teológica, ortodoxa. O que o senhor avaliaria sobre essa questão das igrejas neopentecostais aqui no Brasil? Para embasar o nosso espectador, nosso ouvinte, no protestantismo nós temos dois grandes grupos, duas grandes vertentes, né? Sim. Que são os protestantes tradicionais, que vêm desde o período da Reforma, como luteranos, presbiterianos, batistas, anglicanos, congregacionais, entre outros. E, como nós estamos debatendo, dialogando aqui, do início do século XX surgem os pentecostais. Sim. Os pentecostais. E esse movimento pentecostal, ele, ao longo do século XX, ele se diversifica. De modo que as igrejas pentecostais, hoje, elas se diferenciam pelo seu estilo, pela sua teologia. E aí os sociólogos, especialmente, foram nem os teólogos, foram os sociólogos, estudando a questão, viram que o pentecostalismo estava diversificado e que havia diferenças, mas como identificar essas diferenças? Aí eles analisaram e criaram conceitos para explicar o pentecostalismo no Brasil. E aí a classificação é essa.
Primeiro nós temos o pentecostalismo clássico. Sim. O clássico, que é a Assembleia de Deus, é originário, né? O que nasceu lá na fonte, lá no início do século XX. Depois nós temos o deuteropentecostalismo, que surge com a Igreja O Brasil para Cristo, Deus e Amor, entre outras, né? Que segue mais ou menos, é como se fosse uma repetição com diferenças não tanto significativas. Sim. E por último, surge o neopentecostalismo. Esse termo neo, ele foi muito abordado e parece-me que criado mesmo pelo sociólogo Ricardo Mariano, em sua pesquisa sobre o pentecostalismo, que surge a partir de 1977, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a ponta de lança do movimento neopentecostal. Depois surge a Igreja Internacional da Graça de Deus e as três mais conhecidas, vou relatar aqui, né? Depois a Sara Nossa Terra, Bola de Neve e a Igreja Mundial. Então, assim, essas igrejas, nós estávamos falando de política, Sim. elas influenciaram também o restante do pentecostalismo, em questão de usos e costumes, porque elas são igrejas de afirmação mundana. É assim que os sociólogos classificam. São igrejas que afirmam o mundo. Nós queremos o mundo é bom, aqui nós vamos desfrutar do bom e do melhor, é para nós, etc. Que é diferente da visão originária do pentecostalismo clássico, né? A missão da igreja na terra é reino de Deus. Sim. É ganhar o mundo para Cristo. É investir toda a sua força, todos os seus recursos, todo o seu conhecimento, tudo que tem em prol do reino de Deus, para ganhar almas para Cristo, para edificar a igreja. Então essas igrejas, elas são chamadas também, as neopentecostais, igrejas de afirmação mundana. E elas influenciaram muito as Assembleias de Deus no Brasil, inclusive na política também, porque elas entraram com relativo sucesso, né? Algumas até com partidos ligados Sim. à igreja, e causou quase que assim se está dando certo lá, nós estamos perdendo tempo com essa doutrina nossa, nós vamos entrar também. E assim, os malefícios, aqui a gente não está, eu estou só relatando, dando uma explicação sociológica, não é, de um fenômeno cultural, político, mas assim, eu não posso dizer que é um malefício. Entrou na política é um malefício ou um benefício. Tem seus prós, tem seus contras, Sim. não é? Algumas conquistas da igreja, mas isso também traz alguns custos que às vezes são altos para a igreja também, não é? A questão de competir, de disputar e ser vista como uma instituição religiosa, mas um tanto como secular também, e até adquirir um certo descrédito. Mas eu vejo que os malefícios estão principalmente na diversificação desregrada, com a fundação de milhares de igrejas, de pessoas que... Porque nós vivemos o momento da vaidade dos títulos eclesiásticos. Sim. É isso. Existe uma vaidade por títulos eclesiásticos. Já tem aí quase arcanjo, quase serafim. Tem o Jesus já, né? Aqui, né? Verdade. Aí o pessoal, sem chamado de Deus, sem orientação, quer ser chamado de pastor, sem preparo algum, sem vocação, aluga um ponto na esquina e aí diz que ali tem uma igreja. Por isso que eu gosto de destacar até, e por ouvinte aqui, tem pessoa que diz assim, mas placa de igreja não importa. Importa. Placa de igreja importa. Se não importar, nós não estávamos falando de 113 anos da Assembleia de Deus. Eita. 113 anos não é como alguém que alugou um salãozinho ontem, não é? Tem uma história, tem uma fundamentação, tem um trabalho prestado de séculos, de gerações, que vem ocorrendo durante todo esse tempo. Então, placa de igreja importa sim, no sentido de que a placa ou o nome da igreja traz a sua história, traz as suas conquistas, traz o seu trabalho, o seu sacrifício feito pela sociedade. Eu acho que o que é prejudicial são
essa forma desregrada, desorganizada, interesseira, o desejo de status, de posição, Sim. a pessoa se rebela e diz, agora aqui quem manda em nós é Deus, não é submisso, não obedece liderança e faz o que o que dá na tela. Então o Brasil está cheio disso, isso tem prejudicado muito, porque você vai pregar, ele diz, não, ali quem fez aquilo foi evangélico, também é evangélico, aí acaba respingando, não é, em todo o movimento evangélico no Brasil, mas não é tudo igual, Sim. tem uma diferença, por isso que tem o nome, né? A Igreja Assembleia de Deus, a Azulzinha. Aí você mexeu no vespeiro, pastor. Placa de igreja importa. Placa de igreja importa sim. É verdade, pastor. Daí é muito bom agregar esse conhecimento, né? Realmente, eu acho que muitas pessoas, até eu mesmo, né? Essas discussões aí. Importa porque, retornando aqui, tem uma característica. Quando você diz assim, pedir permissão, que a loja para aí, você sabe quais as características dela. Verdade. Quando você diz assim, Mix Mateus, você já tem a ideia do que é o Mix Mateus. Sim. Carvalho. Então importa, o nome é um tipo ideal, representativo do que é aquela instituição econômica ou religiosa, não é? Então importa sim. Verdade. A igreja perdeu muito espaço. A igreja, nossa doutrina verdadeira, né, pastor? Nesse aspecto de cunho teológico, né? Com esse movimento neo aí, a mais conhecida e, né, mais vista, que é a teologia da prosperidade, né? Que muitas igrejas se utilizam, né? Para abaganhar ali valores, né? No caso, tirar proveito mesmo dos fiéis, né? Por conta disso, que as pessoas não têm um conhecimento aprofundado das escrituras, da doutrina cristã de verdade, da Bíblia, né, na verdade. E acabam, né, pela sua fé, pela sua ignorância ali, às vezes, inocentemente, né, acaba se entregando ali, sendo vítima de muitas igrejas que pregam erroneamente, né, a palavra de Deus. É muito interessante isso, né, pastor? Em relação a essa divisão histórica, né? Algumas pessoas olham esquecem que a Assembleia de Deus, a Azulzinha, né, ela tem uma história, a fundamentação dela, o início do movimento, na verdade, não é nem tanto ali com Daniel Berguna Vingre. O pentecostalismo, ele já é lá desde Atos 2, né? Já é um movimento bíblico. Sim. Então... Aí eu digo, licença, Rogério, a Azulzinha, mas nem todo lugar a Assembleia de Deus, por exemplo, a nossa CGADB é azulzinha, né? É verdade. Mas eu me refiro especialmente à nossa, aqui, né? Que tem um respaldo, uma história muito bonita. Verdade. Com pastores exemplares, dedicados à obra, aqui, especialmente a nossa cidade, no estado do Maranhão. Ou melhor, na cidade de Timon e também em todo o estado do Maranhão. A gente tratou muito bem, acho que o assunto foi muito bem aprofundado, né? Bem explanado. Sei que se a gente for discorrer aqui, o pastor vai falar a noite inteira. Fique à vontade. Tem assunto aqui pra gente falar, né? Muito mais tempo. Mas eu creio que já foi explanado e já deu pra gente aprender muito. Conhecer bastante. Agregou muito conhecimento, né? Até pra gente mesmo estar aqui, né? Verdade. Apresentando aqui, pastor. E pra finalizar, tem algo a falar, Rogério? Não, só falar pro pastor Jerônimo deixar aí suas considerações finais, né, pastor? Antes de eu falar, a gente quer agradecer a presença do Senhor aqui. Sim. Para nós é muito importante ter a presença do Senhor aqui conosco, compartilhando esse conhecimento tão importante, né, para quem vai assistir e ouvir essas palavras. Sim. Porque nós vivemos hoje num mundo muito... Da era da informação, né? Sim. Então, é importante a gente sempre retornar na história pra gente saber, de fato, o que é a verdade, né? Então, pastor, a gente agradece muito a presença do Senhor aqui. O senhor deixa as suas considerações finais aqui para os nossos telespectadores. Sim. Eu deixar as considerações finais e nós estamos falando de Assembleia de Deus, vale destacar, né? A fundação se deu em 18 de junho de 1911. Os missionários chegaram ao Brasil no ano anterior, foi 19 de novembro de 1910, e devido
a essa mensagem que não era conhecida e nem foi reconhecida pelas igrejas tradicionais, surgiu a Assembleia de Deus, fundada por 19 irmãos que foram expulsos da Igreja Batista porque creram na doutrina pentecostal. Aí daí surge a missão da fé apostólica, que depois, em 1918, recebe o nome de Assembleia de Deus, por consenso das igrejas do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Os missionários Gunnar Wingre, Joel Carlson, Otto Nelson, suecos, eles decidem, né, e aceitam a proposta de mudança do nome da Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia de Deus também é um movimento diversificado, tem muitos ramos, muitos braços, né, como a Assembleia de Deus Missão, Sim. a Assembleia de Deus Madureira, que separou-se da missão em 1989, para deixar bem claro, né, que as assembleias hoje são muito diversificadas, não é Sim. digamos assim, uma unidade só, né? Embora exista uma unidade, um fio ramificações, né, pastor? de início, de doutrina, de princípios ainda que nos identificam, os assembleianos. Por exemplo, o IBGE, quando trata de Assembleia de Deus, trata de Assembleia de Deus geral, Sim. né? Assembleia de Deus. E eu quero agradecer ao convite para participar desse momento singular de estreia do programa e desejar sucesso, prosperidade no que estão fazendo. Que Amém. o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Muito Amém. obrigado. O prazer é nosso, né, pastor, estar recebendo o senhor. É uma honra tê-lo, senhor, como nosso primeiro entrevistado, né, do nosso podcast. Que venha mais vezes, né? Vai ter outras oportunidades, com certeza. Com Espero que o certeza. senhor atenda. Sei que não é fácil, né? Você tem a sua agenda, é bem requisitado, mas que Deus abençoe o senhor também. Continue abençoando o seu ministério, né? E dê tudo certo. E é isso, aspirantes. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast Introdução. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha com mais alguém. Siga muito. Não deixe de seguir. Compartilha com um amigo, com um parente, com todo mundo. Valeu, pessoal.